Fala pessoal, meu nome é Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Tamers Company. Hoje eu vou falar do último Regional Latam de Digimon, que aconteceu semana passada. Foi um Regional Remote, né, que você jogava de casa. Eu vou dar uma rápida passada pelos decks do Top 8, falar um pouquinho deles. Aproveitar que o Top 8, Ricardo Léo, é meu vizinho de cidade, então a gente vai ter o deck profile dele e vai aproveitar para falar um pouquinho do Regional oficial que teremos aqui no Brasil, em São Paulo, em agosto. Tudo isso logo depois da vinheta. Vamos começar falando do Top 8 do Regional Latam, que aconteceu semana passada, e como eu falei, foi Remote Duel, ou seja, todos os jogadores passaram o domingo inteiro em suas casas, jogando longas 7 rodadas de Digimon. O primeiro colocado também foi um brasileiro, foi o Thiago Ribeiro, morador de Niterói e usuário do deck Quantas Cartas Você Tem na Sua Mão? Ou melhor, Mirage Galmon. Ou seja, estamos muito bem servidos de jogadores no cenário sul-americano de Digimon. Em segundo e terceiro colocado, nós tivemos Numemon. Um deles usou mais essa base roxa e o outro mais a base padrão, que a gente tem visto usando mais cartas pretas. Não vou me alongar mais nesses decks, porque já tem 2 vídeos aqui no canal sobre Numemon recentes que você pode visitar entrando aqui na Tamers Company. E se você for lá verificar esses outros vídeos sobre Numemon, já deixa o like aqui antes de sair. Quando você chegar lá na página principal, você se inscreve, você ativa o sininho e você vai receber vídeo da Tamers Company assim que a gente soltar, normalmente no horário de almoço, para você poder ir almoçar ouvindo a gente falar baboseira do seu joguinho favorito. Em quarto lugar, nós tivemos uma surpresa agradável, um deck de Hunters, que continua vivíssimo e beliscando alguns tops importantes no cenário competitivo. É um deck bem mais em conta comparado aos outros decks no meta, e ele tem uma mecânica que não recebe suporte há um tempo, né? A mecânica de Digicross. Então, é animador, nós temos um cenário animador de Digimon. Logo depois a gente teve um Shiny Greymon, que nesse caso pra mim especificamente é uma surpresa não tão legal, porque eu abomino esse deck. Esse deck é uma aberração, se você deixar ele armar o Shiny, você só perdeu, é um deus nos acuda, então também nem vou me alongar. Depois a gente teve outro Mirage, que é um deck muito forte, eu não preciso ficar me alongando aqui. É um deck razoavelmente acessível, é bom comentar. Então, se você está acompanhando o cenário competitivo, você acompanha que Mirage Galmon e Numemon são os decks que dominam, pelo menos em quantidade nos campeonatos. Em sétimo colocado, a gente teve um Security Control, um deck simplesmente insuportável, você pode ver aqui pela deck build dele. Se você já jogou contra, você sabe que esse deck não tem cabimento nenhum de existir. São 800 options, simplesmente destruidor de sonhos. Você está ali querendo somente jogar, praticar o seu Digimonzinho. E, enfim, você não consegue jogar contra Security Control, é realmente complicado. E em oitavo, não muito longe do Security Control, mas com um pouco mais de dignidade e uma pitada de agro, o Yellow Vacine do nosso amigo Ricardo Leal, que a gente vai mostrar o deck profile já já. Antes do deck profile, inclusive, eu queria mostrar para vocês as cartinhas que são distribuídas nesse torneio e dizer que vamos ter um campeonato desse no Brasil. Então, se inscrevam nesse campeonato, se inscrevam no Regional Oficial de Digimon. O link eu vou deixar aqui embaixo também para vocês se inscreverem, para vocês seguirem os caras nas redes sociais e acompanharem esse desenrolar aí desse evento, que tem no total de 128 vagas, onde 89 já foram preenchidas. Nós precisamos mostrar a força do cenário brasileiro, não só topando nos campeonatos remotos, mas lotando o nosso primeiro campeonato presencial. Eu sei que em São Paulo, eu sei que é caro, nem todo mundo tem a condição de ir, mas é só em agosto. Nós temos o mês inteiro de junho e o mês inteiro de julho para se preparar. Fica aqui o nosso convite e dizer que a gente vai estar presente no evento. A gente vai fazer uma cobertura completa, que eu tô planejando fazer uma cobertura bem legal desse evento pra gente. Agora vamos lá. Para começar, só de você participar dessa brincadeira, você já ganha esse set de cartas de participante, que provavelmente pode recuperar o valor que você vai investir nessa participação de campeonato. O valor do campeonato custa R$250. Você vai ver aqui algumas cartas, você vai decidir quais você vai manter para sua coleção ou não. Eu, por exemplo, estou pensando em manter todas, porque vai ser o primeiro campeonato oficial que eu vou jogar, então pelo menos isso eu quero ter como lembrança, quero ter como recordação de ter participado desse evento. Mas se você quer tentar cobrir os custos do campeonato, você pode vendê-las, elas não são valores baratos, que eu saiba, você consegue recuperar, se não o valor total, grande parte do valor investido, pelo menos na inscrição. E você também ganha 3 Event Packs que vem com uma carta apenas, que não são cartas ridiculamente baratas, então existe uma margem de lucro para a venda dessas cartas. Dito isso, conforme você for avançando na competição, você vai ganhando certas premiações adicionais. Por exemplo, no Top 64 você garante mais um Event Pack desses,
E no top 32 você já ganha uma parada que eu acho maneiríssima, que é o sleeve pro seu deck de Digi-Eggs. Eu sei que parece pouco e que a Bandai é um pouco miserável realmente e podia estar trazendo o sleeve pro seu deck inteiro, mas um dia a gente vai chegar lá. Eu creio que se a gente mantiver números grandes de participação de eventos, não só aqui como nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, enfim, em todos os lugares que Digimon TCG está se espalhando, eventualmente a gente vai ter uma premiação de participação não tão legal quanto o Pokémon, porque eles estão anos-luz na frente, mas pelo menos mais digna. Mas enfim, ainda no top 32 você ganha um set de carta de finalista, que é o mesmo set que você já tinha ganhado de participação, porém com a tatuagem diferente de finalista. No top 16, na América do Norte, você ganha uma vaga pro Mundial. Porém, aqui na América do Sul, eles ainda estão sendo miseráveis com a gente. Estamos sendo feitos de otários e para isso eu não vou passar pano, dona Bandai. Eu estou aqui para cobrar. Eu sei que você está me ouvindo, dona Bandai. Eu estou aqui para te cobrar que essa vaga pro Mundial venha pra América Latina também. Eventualmente nós vamos colar e nós vamos dominar o mundo de Digimon. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Agora, o top 8 já fica delícia, porque além do set de finalista, você ganha um desses Omnimons numerados de 0 a 500. Pessoal, aqui acabou. Pra mim, essa é a principal premiação desse campeonato. De verdade, isso aqui é pra poder moldurar, botar na parede, não tirar de lá. Ter uma carta dessa é simplesmente o sonho de todo jogador competitivo de Digimon. E pro campeão, além desse pack de campeão, né, com essas mesmas cartas com a tatuagem de campeão, o primeiro colocado ganha o Omnimon de top 8 e um playmatch que eu vou mostrar aqui agora, que é esse do Machine Dramon, que honestamente eu acho meio deslocado, assim, porque, bom, o Omnimon é muito mais legal do que o playmatch. Você vai ser uma das poucas pessoas do mundo com playmatch? Ok, você vai ser uma das poucas pessoas do mundo com playmatch, mas um playmatch é só um playmatch, né? Não achei muito legal não, pra ser sincero. Nesse caso eu acho que ele vale como se fosse um troféu, não sei. Não tenho uma opinião muito bem formada sobre esse playmatch não. Acredito que o Omnimon é muito mais legal. Mas enfim, precisamos de mais torneios oficiais em terras tupiniquins e a gente só vai alcançar isso, a gente só vai conseguir realizar isso esgotando esses ingressos, comparecendo, mostrando competitividade e humilhando nossos vizinhos chilenos, argentinos e sul-americanos em geral. Nós precisamos garantir esse prêmio de primeiro colocado no Brasil. É um regional, vão ter pessoas de outros países aqui para essa brincadeira, porque eles sempre marcam presença, porém precisamos ganhar. Agora que eu falei tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido convencer você a participar do nosso regional, que vai acontecer em agosto. Então, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail aqui para tamerscompany@gmail.com ou manda mensagem aqui embaixo que eu entro em contato com você. Eu vou tentar incentivar o máximo de pessoas possíveis para participar. Eu realmente acho que vai ser um evento muito legal para todo mundo participar. E sem mais delongas, depois do meu monólogo com vocês, Ricardo Leal, top 8 do nosso Regional Latam, maio de 2024. E agora em Terras Cariocas a gente tem o Ricardo, que ficou em 8º no Regional, um Regional online, e vai trazer o deck de profile dele aqui agora. Jogou de Yellow Hybrid. Mostra o deck um pouquinho pra gente, fala um pouquinho das matches, 7 partidas, né? 7 partidas. Domingo inteiro jogando. Foi o Regional Latino-Americano, dia 26 de maio. Último regional do formato da BT15, né? A primeira match, o meu oponente não apareceu, ganhei por WO. A segunda foi contra um Mirage. O cara jogou direitinho, fez o que tinha que fazer e ganhou. Não teve que fazer, 2-0 tranquilo. A terceira foi contra um Fenriluga. Na minha opinião, o rapaz jogava um tanto quanto devagar, mas faltando 40 segundos eu consegui ganhar a segunda partida e ficou 1-1, empatei. Depois disso eu joguei contra 2 Belfemons, que jogavam bem, faziam tudo direitinho. Consegui ganhar dos dois, porque esse deck, ele tá... Eu montei ele mais pra counterar no Memon, porque eu achei que ia ser uma match teria mais presença no campeonato. Só que o Belf acaba sendo counterado pelas mesmas coisas. Depois eu enfrentei um Galante, que pra ele é uma bad match. Fiquei surpreso até, porque ele tava indo bem no campeonato pra me enfrentar naquele ponto. E depois enfrentei mais um Belf na última rodada, que jogava particularmente bem. Ele fez jogadas que eu não pensava em fazer de Belf, e eu já joguei bastante de Belf. Achei bem legal, ele me deu boas ideias. Mas acabei ganhando, consegui ganhar 2-0 dele. Partidas bem difíceis, foi por muito pouco. E em breve mais um Omnimon numerado estará em Terras Cariocas. É isso. Vamos pro deck? Vamos. O ovinho é o Coromon. Eles é basicamente para comprar uma carta quando sai uma carta da segurança do oponente e me dar acesso ao vermelho.
De nível 3, temos 2 Ukomon, 2 Agumons e depois mais 4 Agumons. O Comum, ele é muito bom. Tem algumas listas que preferem usar 4 desse Agumon. Eu acho ele muito bom, principalmente quando você tem 2 hooks na mão, por qualquer motivo, por comprar, por achar na segurança com umas ferramentas que a gente tem mais pra frente. Me dando memória, rachando o ovo. Memória é muito importante. Você quer sempre estar entre 4 e 3 de memória, porque esse deck faz muitas jogadas de 5 e 4 de memória, para passar o oponente sempre ao mínimo possível. Esse da memória, e também eu consigo subir o Marco Soquinho, o Marco de custo 4, pagando 1. E como ele me dá uma memória, acaba custando 0. A herança dele de comprar uma carta às vezes é relevante também. É a melhor herança dentre os lucros. Esse aqui é o principal, porque ele consegue subir o Marcus Setter, que quando ataca também me dá mais 1 de memória. Também é uma característica importante desses Agumons, que às vezes eles podem evoluir por 1 e passar 1 de memória para o oponente. Isso também é algo a se considerar. Esse simulador é muito gostoso, tá aprovado. Nível 4, temos um Jalgreymon, ele é restrito, infelizmente, senão provavelmente seria 4 no deck. 2 Kazemon e 4 Zephyrmon. Ele é fácil, né? Primeiro ele me deixa usar a herança dos Agumons, às vezes é importante. E joga um Tamer da segurança. Tem muitos Tamer nesse deck, é muito fácil de encontrar alguma coisa. Essas aqui são basicamente ataques. Essa aqui é a principal, porque ela tem 6.000 de DP. E muitos efeitos hoje em dia dão menos 5.000 na mesa. Então ela consegue bater, ela consegue sobreviver. Essa é só porque realmente não tem uma segunda opção. Ela também é relevante porque ela evolui por 1 em cima de nível 4. Então às vezes eu estou precisando encontrar alguma outra ferramenta, e aí eu consigo evoluir ela em cima dela mesma para ir cavando um pouco mais. Nível 5, Jet Sylph, outra restrita, e 4 Magna Ace. A Jet Sylph, muito simples, se você tem um híbrido evoluído em cima de um Tamer, quando ela evolui, ela dá um Recovery 1, e ela evolui por 1 em cima de um híbrido que está em cima de um Tamer, se não me engano. Evolui por 2 a menos, né? Normalmente é 3, evolui por 1. Isso é muito importante, porque com 3 de memória eu consigo fazer 2 para um híbrido, 1 para ela, e consigo passar o oponente fazendo algum nível 6 muito chato para ele, geralmente. Ou deixar o nível 5, né? No futuro teremos Aces Node. E o Recovery também é muito bom. Magna, normalmente essas listas usam 3 Magnas e uma Angelwomon Ace. Eu acho a Angelwomon Ace muito complicada nesse deck. Eu acho que ela não encaixa muito bem, ela é meio clunky. Ele é mais simples, ele entra, dá o recovery, dá o DP menos. E geralmente você não vai ter mais 6 de segurança mesmo, não é que nem um Security Control que só sai dando recovery que nem maluco. Esse deck é um pouco mais lento nisso, mas ele é mais agressivo. Então eu acho que o Magna entra melhor nessa lista, por isso eu uso 4 em vez de usar 3 e o Angelwomon Ace. De nível 6, nesse campeonato eu usei 2 Venas e um Shadow Seraph. Shadow Seraph é mais para matches que buscam fazer stacks grandes e bater checando muito. Às vezes é bom contra o Delphi, por exemplo, às vezes mas é principalmente contra o Wargreymon da vida, Alphamon da vida, que fazem a stack muito grande e querem ganhar com essa stack. On the Elite, ele me dá um recovery e dá menos 4.000 para cada carta que tiver na segurança, também é muito bom. É um problema, né, porque ele sofre por Mirage, mas tudo bem, ele compensa nas outras matches. Venus Mons, principal nível 6 do deck, dá Security menos 1 para todos os Digimons do oponente durante um turno, e durante o turno do oponente, todos os Digimons que tiverem Security Attack, seja mais ou seja menos, não podem atacar ela, não fazem um ataque nem um Digivolving. Ela compra um turno lindamente contra tudo que eu enfrentei. É a principal nível 6 para parar o Mirage, que era o deck a ser batido do campeonato, mas também funcionou muito bem contra os Belphemon que eu enfrentei. Tamers, temos muitos Tamers nesse deck. 4 TK e 3 Taikari. Depois eu passo para os outros. TK é muito simples, você quer muito começar com ele na mão, porque ele vai filtrar sua segurança, tirando alguma coisa que você não quer lá e te dando alguma ferramenta que você queira de lado para sua mão. Um nível 3, um híbrido, alguma coisa que você precise, o Magna Ace. E aí ele dá o recovery, né, mantém sua segurança do jeito que tá.
e ele custa 4, o que é muito importante. Esse deck tem muitos setters. Se você tiver 3 de memória, faz ele passar 1. E é uma base para fazer híbridos, né? Que esse deck tem alguns. A ideia é sempre atacar até o oponente ficar com 3 seguranças e depois juntar ataque suficiente para ganhar em um turno só. Por que 3 seguranças? Por causa desse Tamer, Taikari. Se eu tenho 3 seguranças ou menos, ele me dá um de memória no início do meu turno. Se o oponente tem 3 ou menos, também me dá um de memória. Então eu quero sempre deixar o oponente com 3 de segurança o mais rápido possível. Também serve como base para híbrido, mas geralmente eu vou usar ela no segundo efeito para reduzir o DP do oponente, porque os próximos temas que vamos ver são marcas de 3.000 de DP. Se eu tenho 2 na mesa e reduzo o DP em 4.000, o marco está 7. Geralmente ele consegue aguentar até alguns confrontos contra nível 5, mas contra nível 4 e 3 ele vai sobreviver. Acho que é isso. Os próximos temas, como é de se esperar, são os do Marcos. 2 do Marcos Soquinho, 4 do Marcos Setter. Marcos Soquinho, muito raramente ele vai evoluir para aquele Gel Greymon que a gente viu. Geralmente ele é só mais uma porrada, porque eu consigo subir um Agumon, pagar 1 para subir ele, bato com ele, bato com o Agumon, o oponente está em 3 de segurança, perfeito. Começo de jogo ideal. Também serve como base para os híbridos, né? Todos os temas servem, todos eles são amarelos. Ele é basicamente só para isso. Esses marcos também interagem com muitas options desse deck, que jogam marcos. Então, por isso, 6 deles é o ideal. Botar menos é meio complicado. Já vi algumas listas com um dele. Geralmente a lista usa 3, eu prefiro menos porque eu gosto de rodar mais options. Esse Marcos é uma remoção no início do jogo e é um setter também. Você quer sempre ir a 3 de memória. Ele também é o principal para você subir com aquele Agumon, porque quando ele bate ele te dá uma memória, você consegue fazer mais coisas, dependendo da situação que tiver no jogo, você vai precisar de mais ferramentas. Esse deck eu considero ele muito eficiente nas options que ele usa. Então, ter um pouquinho mais de memória às vezes faz toda a diferença. Options. E agora a metralhadora. De custo 4, temos 2 Revelation of Light. Como a gente usa o Tai e Kari, a Kari está na mesa, ela vai pro topo da segurança, dá menos 5.000 na mesa do oponente. É basicamente um ruim mode, né? Só que se o oponente checar ela da segurança, quando vier pro meu turno, a segurança vai estar menos 5. Esse é o turno perfeito para eu bater na segurança dele sem perder meus bichos. Porque menos 5, menos 2.000 das Taikari, é muito difícil meus bichos morrerem, mesmo eles sendo híbridos de nível 4 meio pequenos. Também existe a opção de jogar um nível 4 da segurança, e geralmente eu não faço isso porque eu prefiro ter mais tempo de jogo, né? E se eu deixo a minha segurança como tá, eu ganho esse tempo. Mas se eu sentir que eu consigo ganhar na volta, eu vou jogar o nível 4 ou menos da segurança, geralmente. De custo 5, temos 4 Shining Blast e uma Sunrise Buster. Essa é restrita. As duas opções jogam Tamer, essa só joga Marcos e essa joga qualquer Tamer. Essa dá menos 2.000 em 3 Digimons do oponente para cada Tamer que eu tenho. Então se eu tivesse 3 Tamers, vai dar menos 6.000 em 3 alvos. É muito forte, ela limpa a mesa muito bem. Eu chego a ter 7, 8 Tamers nesse deck. Às vezes, não é raro. O comum é ter entre 4 e 5, às vezes 3, se você estiver numa situação mais de early game. Mas ela dá muito DP menos, consegue limpar muito bem aqueles bichinhos menores que ficam do lado do bicho grande, normalmente, né, digamos assim. Sunrise Buster dá menos 3.000 e deixa jogar um Tamer antes, o que é importante, menos 3.000 para cada Tamer que eu controlo. Muito forte, consigo jogar Taikari e TK. Vou fazer eventualmente os efeitos deles também depois, né, se eu tiver memória ainda. É uma restrição justa ao meu ver. Poder jogar qualquer Tamer é muito forte. E é uma remoção de bicho grande, né? Essa aqui serve pra limpar a mesa, essa serve pra tirar um problema grande, basicamente. Agora uma coisa que eu faço mais, né, com as listas, eu gosto de rodar 3 Crimson Blaze, porque se sair uma option que dá menos DP antes da Crimson Blaze, os bichos já estão menores, se sobreviveram a Crimson Blaze vai matar.
é muito boa contra o Numemon, como eu falei, que foi o propósito de eu botar, mas acabou sendo muito boa também contra os Belf, porque até o AT, o nível 4 dos Gizmon, eles têm 6.000 de DP e quando eu deletar ele não vai conseguir jogar o outro no trash. Muitas vezes eu desligava o ciclo infinito dele de ficar jogando Gizmon, matando, jogando Gizmon, matando, por causa dessa option. Reinforcing, Memory Boost restrita, né? Dá 3 de memória, o que é muito forte já, mas também me dá um recover, sendo que é de uma das duas cartas do topo. Eu escolho e a outra vai para minha mão. É muito forte. Eu dou uma certa informação pro oponente, mas é absolutamente compensado pelo fato de eu colocar geralmente uma bomba na segurança e colocar alguma ferramenta na mão. E os 3 de memória também são muito bons para fazer a manipulação de memória, claro. Agora, as bombas de verdade do deck. Uma Final Shining Burst e 2 Long. Final Shining Burst é muito boa porque joga um Marcos. Às vezes eu consigo dar menos 15.000 se eu jogar um Marcos Setter com ela. E às vezes eu até ganho um de memória, se eu tiver um Agumon na mesa. Menos 12.000, importante também. Até o final do turno do oponente, teve uma match que eu tava contra Belfemon, ele estava imune, eu dei menos 12.000 até o turno do oponente. Quando eu passei, o Belfemon dele ganhou 3.000, ficou 5.000. Checando 2. Morreu no primeiro cheque, sucesso. Porque fica até o final do turno do oponente. Essa aqui é velha de guerra já, todo mundo sabe. 3 de segurança vai fazer os 2 efeitos, e são 2 efeitos muito fortes. Um é, se você tem 3 ou mais, dá menos 12.000. Se você tem 3 e o outro é, se você tem 3 ou menos, joga um Digimon pro topo da segurança. Jogar um Digimon pro topo da segurança é provavelmente a remoção mais difícil de se ter proteção contra no jogo. Acho que nenhuma carta menciona que essa carta não pode ser jogada pra segurança. O máximo que menciona é não pode sair de jogo. Ou a imunidade, né? E quando ela faz os 2 efeitos é perfeito. Muitas vezes eu quero parar em 4 seguranças e atrapalhar o oponente de outras formas, porque se essa é a 4ª segurança, ela vai fazer os 2 efeitos na hora exata. Mais do que 4 ela não vai fazer o efeito, menos do que 4 ela também só vai fazer um efeito de jogar para segurança, que também é muito bom, mas a gente tenta, né? Fazer os 2. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado, tamo junto e boa sorte nos próximos campeonatos. Valeu!